Outubro de 2002. O outono em Washington, D.C. costuma ser uma estação de transição suave, onde o vermelho e o dourado das folhas pintam a paisagem da capital americana. No entanto, naquele ano, o ar carregava algo muito mais denso e gélido do que o vento sazonal. Um pânico invisível, mas palpável, havia se infiltrado nas ruas, nos postos de gasolina e nos corações de milhões de pessoas. O medo não tinha rosto, não tinha voz, e o mais aterrorizante de tudo, não parecia ter um motivo racional. A rotina banal de colocar combustível no carro ou caminhar até o supermercado transformou-se em um jogo mortal de roleta russa, onde o gatilho era puxado por mãos ocultas nas sombras. As pessoas evitavam janelas em restaurantes. As crianças não brincavam mais nos quintais, e o som metálico de um escapamento de carro falhando era o suficiente para fazer pedestres se jogarem no chão em desespero absoluto. Tudo começou de forma súbita em uma noite de quarta-feira. James Martin, um analista de programas do governo de 55 anos, estava atravessando o estacionamento de um supermercado movimentado em Wheaton, Maryland. Às 6h04 da tarde, o silêncio do crepúsculo foi estilhaçado por um único estalo seco, como o de um chicote no ar. James caiu instantaneamente entre os carros estacionados. Não houve gritos prévios, não houve perseguição, apenas o corpo inerte de um homem comum estendido no asfalto frio, com as compras espalhadas ao seu redor. Inicialmente, a polícia local tratou o caso com a confusão típica de um crime isolado, mas mal sabiam que aquele era o marco inicial de uma das caçadas humanas mais desesperadoras e frustrantes da história moderna dos Estados Unidos. Menos de 24 horas depois, o caos se multiplicou de maneira exponencial. O padrão era inexistente, o que tornava tudo ainda mais sinistro para quem tentava prever o próximo passo. Na manhã seguinte, em um intervalo de tempo de apenas 2 horas, 4 pessoas foram assassinadas em locais totalmente diferentes. Um jardineiro aparando a grama, uma cliente em um posto de gasolina, um homem lendo um livro em um banco de praça e uma mulher que apenas limpava o para-brisa. Cada disparo era cirúrgico, executado com uma precisão que sugeria um treinamento militar de alto nível e uma frieza emocional inumana. O assassino parecia onipresente, movendo-se como um fantasma pelas estradas secundárias que circundam a capital. As autoridades estavam perplexas. Não havia cápsulas de munição deixadas para trás. Não havia testemunhas oculares que conseguissem ver o atirador. Apenas o rastro de sangue e o som distante de um motor desaparecendo na imensidão da rodovia. O terror atingiu seu ápice moral na manhã cinzenta de 7 de outubro. Até aquele momento, havia uma esperança silenciosa de que as crianças estivessem fora do alvo dessa fúria aleatória e cruel. Essa última ilusão de segurança foi brutalmente destruída diante da Benjamin Tasker Middle School, em Bowie. Um menino de apenas 13 anos estava sendo deixado na escola por sua tia quando um único projétil perfurou seu abdômen enquanto ele caminhava para a entrada. O choque de ver uma criança baleada na porta de uma instituição de ensino paralisou a nação inteira. O código moral implícito que rege até os criminosos mais cruéis parecia ter sido rasgado por um monstro sem escrúpulos. A partir dali, o FBI e as forças-tarefa souberam que não estavam lidando apenas com um assassino em série comum, mas com um predador que buscava o colapso psicológico total de toda a sociedade. A entrada da Força-Tarefa Especial trouxe uma pressão esmagadora para todos os envolvidos na investigação. Centenas de agentes federais e policiais locais trabalhavam dia e noite sob a luz constante e impiedosa da mídia mundial. No entanto, a frustração era a única constante nas reuniões de crise. As pistas eram escassas e, muitas vezes, totalmente enganosas. A população,
Em um estado de histeria, começou a relatar a presença de uma van branca em quase todos os locais dos crimes, criando um mito visual que desviaria a investigação por semanas cruciais. Enquanto o FBI analisava fragmentos de balas de calibre .223, a sensação de impotência crescia nos corredores do poder. Como parar alguém que atira de distâncias longas e desaparece sem deixar qualquer rastro físico ou biológico? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo a este relato. A atmosfera nas ruas de Washington era a de uma cidade sitiada por uma força invisível. Escolas entraram em confinamento rigoroso, eventos esportivos foram cancelados e as pessoas corriam em zigue-zague para chegar aos seus veículos em estacionamentos abertos, tentando diminuir a chance estatística de serem o próximo alvo. O que o mundo ainda não sabia era que a mente por trás dessa operação de terrorismo doméstico não agia sozinha. Por trás daquela mira telescópica escondia-se uma dinâmica de poder distorcida e a figura de um jovem, Lee Boyd Malvo, cuja presença desafiaria tudo o que se entendia sobre a natureza da malevolência. A revelação de que o sniper não era um lobo solitário, mas sim parte de uma dupla coordenada por John Allen Muhammad, estava prestes a mudar o rumo das investigações e revelar uma história de manipulação e frieza que ninguém poderia ter previsto naquele outono sangrento. Enquanto as luzes de Washington piscavam sob o peso de um medo paralisante a quilômetros dali, no passado recente das ilhas ensolaradas do Caribe, as raízes dessa tragédia começavam a se entrelaçar de forma silenciosa e perversa. Lee Boyd Malvo não nasceu um monstro. Ele foi meticulosamente esculpido pelas mãos de um homem que sabia exatamente como explorar o vácuo deixado pela ausência e pelo abandono. A infância de Malvo na Jamaica e posteriormente em Antígua foi marcada por uma instabilidade crônica, um desfile de rostos e lares temporários onde o afeto era um recurso escasso e a segurança um conceito desconhecido. Abandonado pelo pai biológico e vivendo sob a sombra de uma mãe que alternava entre a negligência e a busca desesperada por uma vida melhor em outros países, o jovem Lee cresceu como uma folha ao vento, sedento por uma estrutura, por um norte que lhe dissesse quem ele deveria ser em um mundo que parecia ignorar sua existência. Foi nesse cenário de vulnerabilidade absoluta que surgiu John Allen Muhammad. Para o adolescente de apenas 15 anos, Muhammad não era apenas um estranho carismático. Ele era a personificação da força, da autoridade e do propósito que Malvo nunca experimentara. Muhammad, um veterano da Guerra do Golfo, com um passado conturbado e um ressentimento profundo contra a sociedade americana, viu no jovem jamaicano o barro perfeito para sua própria criação sombria. Ele não apenas acolheu o garoto, ele o adotou simbolicamente, preenchendo o vazio emocional de Malvo com uma mistura inebriante de disciplina militar e atenção paternal. Em Antígua, Muhammad frequentemente se referia a si mesmo como o leão e a Malvo como o filhote, uma metáfora de proteção que escondia uma coleira invisível de obediência absoluta. O que começou como um aparente resgate humanitário transformou-se rapidamente em um processo de doutrinação sistemática e lavagem cerebral, onde a identidade individual de Malvo foi sendo apagada para dar lugar a uma extensão da vontade de seu mentor. A rotina imposta por Muhammad era espartana e deliberadamente desenhada para quebrar a resistência psicológica do jovem. Sob o pretexto de prepará-lo para uma missão sagrada e superior, Muhammad submetia Malvo a uma dieta rigorosa e bizarra, consistindo muitas vezes apenas de mel, biscoitos de água e sal e suplementos vitamínicos,
Ele alegava que isso purificaria seu corpo e aguçaria seus sentidos para o combate, tornando-o mais rápido e letal que qualquer soldado comum. As sessões de exercícios físicos eram exaustivas, realizadas em horários excêntricos para desorientar o relógio biológico do adolescente e mantê-lo em um estado de fadiga constante, tornando-o mais sugestionável. Malvo era obrigado a meditar sobre o ódio e a injustiça social, enquanto Muhammad sussurrava ideologias extremistas em seus ouvidos, pintando um mundo onde eles eram os únicos guerreiros justos em uma terra de infiéis e opressores que precisavam ser punidos. O plano de Muhammad era tão ambicioso quanto delirante. Ele visualizava a criação de uma comunidade utópica no Canadá, um refúgio para jovens negros que seriam treinados sob seus comandos para formar um novo exército. Para financiar esse sonho distópico, ele pretendia extorquir $10 milhões do governo dos Estados Unidos através de uma campanha de terror que paralisaria a infraestrutura do país e demonstraria a fragilidade das autoridades. Malvo foi convencido de que cada vida ceifada na região de Washington era um passo necessário em direção a essa libertação. Um sacrifício em nome de uma causa maior que ele mal compreendia, mas na qual acreditava fervorosamente por causa de seu amor cego pelo homem que o salvou das ruas. O sniper em formação não via mais seres humanos através da luneta telescópica. Ele via alvos mecânicos, obstáculos em um tabuleiro de xadrez projetado pela mente perturbada de Muhammad. O treinamento de tiro era incessante e cruel. Muhammad levava Malvo para áreas remotas e florestas isoladas nos Estados Unidos, onde o ensinava a controlar cada batimento cardíaco, a lidar com o recuo violento do rifle Bushmaster e a manter uma calma gélida, mesmo sob condições de estresse extremo. O jovem, que outrora era conhecido por sua doçura e inteligência na escola, estava sendo transformado em uma arma de precisão cirúrgica. Ele aprendeu a se dissociar da realidade do assassinato, tratando o ato de puxar o gatilho como um simples exercício técnico de geometria e balística. Muhammad elogiava cada acerto com um sorriso paternal, reforçando o ego frágil de Malvo e solidificando a ideia de que sua única utilidade e valor no mundo residiam em sua capacidade de matar sem hesitação ou remorso. A transformação estava completa. O menino que buscava apenas um abraço e um lar seguro havia se tornado o executor silencioso de um plano mestre de vingança e ganância. Lloyd Malvo havia deixado de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o braço armado de uma mente sociopata. Enquanto o Chevrolet Caprice azul cruzava as fronteiras estaduais, carregando o segredo mortal em seu porta-malas, Malvo estava pronto. Ele não sentia dúvida. Ele sentia apenas a presença constante de Muhammad ao seu lado, validando cada sombra de maldade que agora habitava sua alma. O momento em que Malvo deixou de ser um aprendiz para se tornar um carrasco marcou o início de uma descida sem volta para um abismo de sangue, onde a técnica aprendida nas florestas seria aplicada com uma frieza que chocaria o mundo. O Chevrolet Caprice azul de 1990 parecia apenas um sedã de cor opaca e desgastado cruzando as rodovias pela Virgínia e de Maryland, passando despercebido no tráfego intenso. No entanto, sob a lataria descascada, escondia-se uma obra de engenharia macabra projetada para o assassinato furtivo. John Allen Muhammad modificou o veículo com precisão militar, transformando um carro comum em uma plataforma de tiro móvel, silenciosa e mortífera. Ele removeu o encosto do banco traseiro, criando um acesso secreto ao porta-malas. Ali, no espaço escuro e claustrofóbico, instalou um suporte fixo para o rifle Bushmaster e abriu um pequeno e discreto orifício circular próximo à placa traseira, camuflado para que o cano da arma emergisse sem emitir sinal de perigo.
O carro era um bunker blindado por dentro, permitindo disparos fatais com total cobertura, sem que o atirador precisasse sair do seu próprio veículo. A dinâmica entre os dois era coreografada com eficiência letal. Enquanto Muhammad atuava como motorista e observador atento, monitorando a presença da polícia através dos retrovisores, Lee Boyd Malvo rastejava para o compartimento traseiro, apertado como uma sombra letal. Deitado sobre uma espuma que abafava seus movimentos, o jovem de 17 anos aguardava o seu sinal. Quando o carro parava em estacionamentos ou postos de gasolina, Malvo posicionava-se na mira telescópica, ajustando a respiração conforme o treinamento rigoroso. Sua calma era descrita como algo sobrenatural. Ele não hesitava e, sob a orientação de Muhammad, que fornecia coordenadas e autorização via sussurros, puxava o gatilho metálico com uma precisão matemática e gélida. O estalo do rifle era abafado pelo interior do veículo e antes que a vítima inocente caísse, o Caprice azul já desaparecia no tráfego intenso das rodovias suburbanas. Enquanto o rastro de sangue se estendia, as autoridades mergulhavam em um dos maiores erros táticos da criminologia moderna. Baseados em relatos imprecisos de testemunhas traumatizadas, o FBI convenceu-se de que o assassino era um homem branco em uma van branca. Esse perfil profundamente equivocado tornou-se um escudo invisível para a dupla. Em diversas ocasiões, Muhammad e Malvo foram parados em bloqueios policiais, enquanto o cano do rifle ainda estava quente no porta-malas. No entanto, como estavam em um sedã azul e eram negros, os agentes os liberavam após verificações de rotina, focando as buscas inúteis no furgão inexistente. Essa invisibilidade alimentou a arrogância de Muhammad e solidificou em Malvo a sensação de invencibilidade, acreditando que operavam em um plano onde a lei comum não os alcançava. O jogo de gato e rato atingiu um nível de sadismo psicológico quando os assassinos começaram a deixar mensagens enigmáticas nos locais dos crimes. Em uma dessas comunicações, uma carta deixada perto de uma escola continha a frase arrepiante: "Para você, senhor polícia, chamem-me de Deus." As notas não eram provocações vazias, carregavam instruções complexas e exigências brutais de extorsão. Muhammad exigia o depósito de $10 milhões, ameaçando alvejar crianças se suas demandas não fossem atendidas. A frieza absoluta de Malvo ao escrever essas mensagens sinistras, sob o comando rígido de seu mentor, demonstrava como ele havia abraçado o papel de um carrasco divino, sentindo-se o dono absoluto do destino daqueles que cruzavam o seu próprio caminho. Contudo, a arrogância é frequentemente o prelúdio da ruína. Muhammad, seguro em sua superioridade, começou a cometer erros fatais por excesso de confiança. Ele passou a fazer ligações diretas para a polícia, tentando provar que estava no controle total do pânico nacional. Em uma dessas chamadas, carregada de desprezo pela aparente incompetência dos investigadores, ele mencionou que os agentes deveriam olhar para um crime não resolvido em Montgomery, no Alabama, naquela cidade distante, se quisessem entender sua verdadeira e cruel capacidade. Ele acreditava que o anonimato de Malvo era absoluto. O que ele não previu foi que essa pequena e imprudente vaidade abriria a primeira fenda real na armadura de segredo, revelando uma evidência física mínima e reveladora que o atirador perfeito havia deixado para trás, conectando finalmente os rostos frios dos monstros aos crimes cometidos na escuridão do porta-malas. A arrogância de John Allen Muhammad finalmente começou a corroer a armadura de invisibilidade que ele tanto se esforçava para manter durante as semanas de caos. Durante um telefonema carregado de desprezo para uma linha de denúncias da polícia, Muhammad, querendo ser reconhecido por sua suposta genialidade tática, instou os investigadores a levarem a sério o que ele dizia.
Com uma voz gélida, ele mencionou um crime ocorrido semanas antes em Montgomery, no Alabama, um evento que as autoridades de Washington ainda não haviam conectado àquela onda de terror paralisante. Essa imprudente demonstração de vaidade foi o fio solto que a força-tarefa do FBI precisava. Em Montgomery, um assalto a uma loja de bebidas havia terminado em tragédia, mas a polícia local guardava uma evidência física tangível deixada no calor do momento pelo autor. Ao investigar a cena no Alabama, os detetives focaram em uma revista descartada, manuseada pelo jovem atirador antes do disparo fatal. A perícia técnica detalhada revelou uma única impressão digital nítida que não correspondia a ninguém no banco de dados local daquela cidade. Contudo, com a pista fornecida por Muhammad, o FBI cruzou os dados nacionais e o nome de Lee Boyd Malvo emergiu das sombras do anonimato. O rastro levou os agentes até o estado de Washington, no noroeste, onde Malvo tivera problemas com a imigração meses antes. Ao puxar esse fio, o nome de seu mentor surgiu como um trovão nos registros oficiais: John Allen Muhammad. A ficha de Muhammad era um choque. Ele era um ex-militar com treinamento especializado em tiro de precisão e conhecedor profundo de táticas de guerrilha urbana. A peça final do quebra-cabeça estava encaixada. O perfil errôneo do homem branco, em uma van branca, desmoronou instantaneamente, sendo substituído pela imagem real de dois homens negros operando um sedã antigo. A urgência tomou conta das salas de crise e dos gabinetes federais de alto escalão. Em uma coletiva de imprensa tensa, transmitida ao vivo para todo o mundo sob luzes ofuscantes, as autoridades divulgaram os nomes e as fotos de Muhammad e do jovem Malvo. Divulgaram a descrição detalhada do Chevrolet Caprice azul marinho e sua placa de Nova Jersey. O alerta nacional ecoou por todas as frequências de rádio e televisão, transformando cada cidadão comum em um vigilante atento. O país inteiro, que antes se escondia em pânico, agora olhava para as ruas em busca do carro que cruzava silenciosamente as artérias asfálticas daquela região. Na calada da noite fria de 24 de outubro de 2002, o destino finalmente alcançou os fugitivos em um pátio de descanso desolado de Maryland. Um motorista de caminhão e um civil atento, ao ouvirem os detalhes urgentes no rádio sobre o veículo suspeito, notaram um sedã que correspondia perfeitamente à descrição detalhada. Estacionado discretamente entre outros carros de viajantes, o Caprice azul parecia inofensivo sob a luz amarelada e vacilante dos postes altos do pátio. O civil discou o número de emergência, relatando sua descoberta com a voz trêmula de adrenalina pura. A caçada humana mais intensa da história americana estava chegando ao seu clímax em um posto de rodovia escuro. Em poucos minutos, o local foi cercado por equipes táticas da SWAT e agentes federais, movendo-se como espectros silenciosos na escuridão da madrugada. Armas pesadas foram destravadas e dispositivos de visão noturna mapearam cada centímetro do sedã modificado. O ar estava gélido e o silêncio da rodovia era quase sólido naquela hora avançada da noite. Enquanto os agentes se aproximavam lentamente do veículo, onde os dois suspeitos dormiam profundamente, alheios ao fato de que o mundo agora sabia exatamente seus nomes, a tensão atingia o ponto máximo de ruptura. Eles estavam cercados por uma força esmagadora, e a invisibilidade que os protegeu por 21 dias de terror havia sido completamente aniquilada pela própria arrogância de Muhammad. A ordem final de invasão estava prestes a ecoar, e o mistério sangrento que paralisou a capital americana estava a poucos segundos de ser resolvido sob a mira de dezenas de fuzis carregados e prontos para o disparo decisivo. O silêncio denso daquela madrugada fria em Maryland
foi subitamente estilhaçado não pelo som metálico de um disparo, mas pelo estrépito ensurdecedor de granadas de luz e o grito uníssono de dezenas de agentes da SWAT. A investida foi cirúrgica, uma explosão de movimento coordenada contra a inércia do pátio de descanso. Em questão de segundos, o Chevrolet Caprice azul estava cercado por fuzis e lanternas táticas, cujos feixes rasgavam a escuridão como lâminas de luz branca. Dentro do veículo, o caos absoluto substituiu o sono profundo em que os fugitivos se encontravam. John Allen Muhammad e Lee Boyd Malvo foram arrancados da cabine antes que pudessem esboçar qualquer reação defensiva ou alcançar as armas que os protegiam no sedã. Não houve o duelo final ou a resistência que Muhammad talvez tivesse imaginado em seus delírios de grandeza militar. Houve apenas a humilhação de uma captura rápida e silenciosa. Eles foram jogados contra o asfalto áspero e gélido, algemados sob a mira de armas carregadas, enquanto o mundo, ainda adormecido, ignorava que o terror de 21 dias acabara de ser interrompido. Assim que os suspeitos foram imobilizados e levados sob custódia, os peritos começaram a vasculhar o interior do sedã. E o que encontraram enviou arrepios de pavor até nos investigadores mais veteranos da força-tarefa. O porta-malas do Caprice não era um simples compartimento de carga, mas uma câmara de morte meticulosamente projetada para garantir o anonimato. Havia um buraco recortado acima da placa traseira, perfeitamente dimensionado para a passagem do cano do rifle Bushmaster 223. O banco traseiro fora modificado com dobradiças especiais para que o atirador pudesse deslizar para o porta-malas a partir da cabine, permitindo que Malvo disparasse deitado, completamente invisível para quem estivesse do lado de fora do carro. Dentro do veículo, os agentes encontraram lunetas de alta potência, botes de lubrificante, roupas camufladas, mapas marcados e o rifle que havia ceifado tantas vidas. A engenharia do mal estava finalmente exposta, provando que as mortes não foram atos de fúria impulsiva, mas o resultado de um planejamento frio e geométrico. Quando as imagens dos detidos circularam nas redes do FBI e na mídia, o país mergulhou em um estado de choque coletivo. A opinião pública esperava o perfil de um assassino em série endurecido, talvez um supremacista ou um veterano perturbado. Em vez disso, o rosto que encarava as câmeras era o de Lee Boyd Malvo, um jovem de apenas 17 anos, com traços quase infantis e um olhar que oscilava entre o vazio absoluto e uma arrogância desafiadora. A discrepância entre a magnitude do terror espalhado por Washington e a juventude de Malvo era algo insuportável de processar. Como um adolescente poderia ter mantido tamanha precisão e frieza sob pressão extrema? A resposta estava ao lado dele nos registros criminais. John Allen Muhammad, o mentor sombrio que moldara aquela argila humana vulnerável em uma ferramenta de destruição em massa. Nos primeiros interrogatórios, conduzidos em salas estéreis sob luzes fluorescentes, Malvo comportou-se como um soldado treinado capturado em território inimigo. Ele mantinha a postura ereta, respondendo com monossílabos ou sorrisos enigmáticos que beiravam o desprezo pelas autoridades. Sua lealdade a Muhammad parecia inquebrável, quase religiosa em sua intensidade. Ele se referia ao mentor com um respeito que evidenciava a profundidade da lavagem cerebral sofrida durante os meses de isolamento e treinamento intensivo. Malvo não via a si mesmo como um criminoso comum, mas como um guerreiro em uma missão superior, um conceito que Muhammad instilara em sua mente através de doutrinação ideológica e privação sensorial constante.
Os investigadores notaram que, sempre que o nome de Muhammad surgia, Malvo buscava uma espécie de validação invisível no ar, agindo como se ainda estivesse operando sob o comando de seu pai adotivo. No entanto, conforme as horas de isolamento passavam, a fachada de invencibilidade de Malvo começou a mostrar as primeiras fissuras. Longe da presença física e da voz autoritária de Muhammad, a realidade avassaladora de suas ações começou a pesar sobre seus ombros juvenis de forma esmagadora. Os interrogadores, usando técnicas psicológicas refinadas, começaram a desconstruir a narrativa de heroísmo que Muhammad havia criado. Eles mostraram a Malvo que ele não era um parceiro, mas uma peça descartável em um esquema de extorsão. Foi nesse estado de vulnerabilidade que Malvo começou a falar. O que começou como frases curtas transformou-se em revelações perturbadoras. Ele detalhou não apenas os crimes em Washington, mas uma trilha de sangue que se estendia por outros estados, mencionando ataques que a polícia sequer havia conectado à dupla. A profundidade do abismo estava apenas começando a ser revelada, enquanto Malvo percebia que o homem que ele chamava de pai o havia conduzido diretamente para o centro do inferno. O processo judicial que se seguiu transformou-se em um espetáculo de dor e revelação. Malvo, agora despido da aura de atirador fantasma, sentou-se diante do sistema que ele tentara desafiar. O momento mais impactante de todo o julgamento ocorreu quando o jovem, cujo crescimento fora moldado pelo ódio de John Allen Muhammad, foi colocado frente a frente com seu mentor no tribunal. O silêncio na sala era cortante, uma tensão que parecia pulsar entre os dois. Malvo, que antes via Muhammad como uma divindade infalível, começou a descrever os detalhes sórdidos da doutrinação. Ele testemunhou contra o homem que chamava de pai, expondo como cada tiro era planejado e como sua própria identidade fora apagada em favor de uma causa distorcida. A traição emocional era mútua. Muhammad via Malvo como um instrumento falho que se voltara contra o Criador, enquanto Malvo via finalmente as correntes invisíveis que o prendiam ao abismo do crime. A justiça agiu com o rigor esperado para uma série de atos que traumatizaram a nação. John Allen Muhammad foi condenado à morte, uma sentença recebida com a mesma frieza calculista que demonstrou durante os 21 dias de terror. Para Lee Boyd Malvo, o destino foi a prisão perpétua sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Naquela época, a legislação permitia que um menor de idade fosse condenado a passar o resto de seus dias atrás das grades por crimes hediondos. No entanto, o caso de Malvo tornou-se um marco jurídico fundamental anos depois, quando a Suprema Corte passou a debater a constitucionalidade de sentenças de prisão perpétua para menores, forçando uma reavaliação sobre como o sistema trata jovens que sofrem manipulação psicológica extrema. Apesar dessas revisões técnicas e apelos, Malvo permaneceu encarcerado, uma sombra de quem um dia fora. Em 10 de novembro de 2009, o ciclo de violência de Muhammad chegou ao seu fim definitivo em uma câmara de execução. Ele foi morto por injeção letal, sem expressar remorso ou deixar palavras finais significativas para as famílias das vítimas. Malvo, em sua cela, recebeu a notícia com uma calma perturbadora. Não houve luto público. Apenas o reconhecimento silencioso de que o homem que sequestrara sua alma e o conduzira ao crime não existia mais. A morte de Muhammad não trouxe todas as respostas que o público desejava, mas serviu para encerrar um dos capítulos mais sombrios da história criminal americana. Hoje, Lee Boyd Malvo é um homem de meia-idade que vive entre as paredes de concreto de uma prisão de segurança máxima. Suas declarações ao longo das décadas mudaram drasticamente.
Ele passou de um soldado fictício a um homem profundamente arrependido, dedicando seu tempo a estudar os mecanismos psicológicos de sua própria radicalização. Em entrevistas raras, ele descreve a si mesmo como um monstro criado em laboratório, uma peça de artilharia humana que não possuía vontade própria no auge da crise. Ele reconhece a lavagem cerebral, mas não a utiliza como desculpa. Em vez disso, assume o peso insuportável de cada vida que tirou através da luneta de seu rifle Bushmaster. 223. Malvo tornou-se um objeto de estudo valioso para psicólogos forenses, simbolizando o perigo de figuras paternas predatórias que encontram solo fértil em jovens abandonados. O impacto do sniper de Washington também transformou permanentemente as táticas de investigação federal. O fracasso inicial em identificar a dupla, causado pelo foco em um perfil errôneo de um lobo solitário branco, forçou o FBI a reformular seus métodos de análise comportamental. O caso provou que o mal não segue padrões fixos e que a dinâmica de equipes de ataque exige uma abordagem de inteligência muito mais fluida. O Chevrolet Caprice azul tornou-se o exemplo clássico de como a simplicidade pode ocultar a ameaça mais letal. Ao refletirmos sobre a trajetória de Lee Boyd Malvo, a conclusão é um amargo lembrete da fragilidade do espírito humano. O que começou como a busca desesperada de um adolescente por um pai e um lar, culminou em um rastro de sangue que paralisou uma nação. Malvo não nasceu assassino. Ele foi fabricado no vácuo deixado pelo abandono. A tragédia de 2002 não foi apenas sobre o terror nas rodovias, mas sobre como a manipulação perversa pode transformar a inocência em uma arma de destruição. No silêncio de sua cela, o sniper que um dia se imaginou um deus, hoje encara o espelho e vê apenas as cicatrizes de uma guerra que nunca foi sua, mas cujas consequências ele carregará até o seu último suspiro.